Bom dia, pessoal do oitavo ano. Então, para darmos continuidade às nossas aulas virtuais, né? Já que por causa dessa pandemia a gente não pode estar nas aulas presenciais. Se Deus quiser, voltaremos o mais rápido possível, né? Então aqui, pessoal, dando continuidade ainda no conteúdo capitalismo e socialismo, né? Vamos partir por base, a partir da página 84 do livro de geografia de vocês, onde fala de socialismo real, né? Então, quando falamos de socialismo real, a gente estudou o socialismo científico e utópico, né? E quando falamos de socialismo real, estamos nos referindo às práticas concretas de implantação desse modelo socialista, certo? Então, e onde o Estado ele verdadeiramente vai ser socialista. E com isso ele aborda aqui 5 pontos, né? O pleno controle estaria nas mãos dos trabalhadores, né? Que aboliriam as classes sociais, então não teria essa grande desigualdade entre rico e pobre, essa grande diferença, né? Haveria também uma igualdade quase que perfeita entre os membros da sociedade, os quais alcançariam assim a plena liberdade individual. Então poderia ter mais próximo possível de uma igualdade social entre as pessoas, né? As diferenças entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal desapareceriam e este último seria valorizado. Então existiria aí uma abolição da diferença, né, entre o trabalho intelectual e o braçal, aquele que vai usar uma força bruta, né, ou entre aspas força bruta, uma força corporal, no qual seria bem mais valorizado, né? Cada trabalhador receberia aí de acordo com o tempo de trabalho. Então todos teriam aí uma renda mais igual possível, certo? De acordo com sua jornada de trabalho. Claro que poderia ter aquela pessoa que ganhasse mais do que outra, porém ela teria que trabalhar mais do que a outra, né? E a propriedade coletiva é quem decidiria de forma democrática os planos para solucionar os problemas econômicos e sociais, certo? Então aí todos os problemas econômicos, sociais passariam por um processo, certo, de democrático, onde a própria coletividade, né, ou seja, um grupo de pessoas decidiriam aí o que fazer para solucionar esses problemas. E aí vem aí a partir da página 85, certo? Com essas práticas socialistas, algumas formas de implantar o socialismo se destacaram, né? Então aí existem diferentes caminhos para a implantação dessas práticas socialistas, certo? E a primeira é pela via revolucionária, né? Ou seja, o povo, liderado por um grupo de revolucionários, tomaria poder, ou tomou o poder da elite democrática, aristocrática, quer dizer, e burguesa, e assim instituiria um modelo socialista, certo? Isso aí, essa força revolucionária, via revolucionária,
ocorreu, por exemplo, na Rússia, né, em 1917, em Cuba, na década de 1950, e em Nicarágua, em 1970. Então essa é a via revolucionária, né, no qual líderes ou um grupo revolucionário tomaria o poder da aristocracia ou então da burguesia, certo? Para instituir um modelo socialista. Segundo, pela via democrática e eleitoral, né? Por exemplo, isso aí ocorreu no Chile, certo? Na Venezuela, Equador, Bolívia, no qual aí esse poder ou esse sistema ele passaria para um modelo socialista, né? Como o próprio nome diz, democraticamente, pela maioria do povo, né? Por forma eleitoral. O terceiro processo de passagem de formas de implantação para o socialismo é o processo de independência e descolonização, né? Nesse caso aqui, as nações africanas, por exemplo, e asiáticas utilizaram o socialismo como bandeira de luta contra os países colonizadores, né? E assim teriam sua independência e firmaram um modelo político-econômico socialista para se tornarem assim independentes dos seus colonizadores. O próximo ponto aí seria a partir de alguma experiência de resistência, né, ao nazismo. Então esse aí é um grupo onde foi constituído por dois países, a Iugoslávia, né, atualmente dividida em diversas nações, e a Albânia, né, que se tornaram socialistas por resistência ao nazismo. E posteriormente a essas implantações do socialismo, a gente vai ver aí também a Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria, com o surgimento assim do socialismo, né? Devido lá, primeiro país socialista, um dos primeiros é a União Soviética, devido à revolução que teve na Rússia em 1917. Então alguns outros países começaram a adotar assim o socialismo, enquanto outros permaneciam também no sistema capitalista. E começou a haver aí uma disputa entre capitalistas de um lado e socialistas do outro, certo? E começou até então uma disputa entre as duas maiores potências, né, naquela época, Estados Unidos e União Soviética. E os Estados Unidos ficou como força maior do capitalismo e a União Soviética força maior do socialismo, no qual surgiu um fenômeno político conhecido como bipolaridade. O que é essa bipolaridade, né? O poder nas mãos de duas potências mundiais. De um lado, capitalismo governado pelos Estados Unidos, do outro, o socialismo governado pela União Soviética. E essas duas potências, elas começaram a impor seus sistemas e impor sua força e se desenvolvendo cada vez mais, certo? Implementando assim seus sistemas e tiveram grandes conquistas. Daí surgiu um conflito, né, conhecido aí como Guerra Fria, e a gente vai entender o porquê desse nome Guerra Fria, né? Foi um conflito que durou
44 anos, né? Foi de 1947 a 1991, no qual não houve nem uma gota de sangue derramado, né? Então foi uma guerra de forças assim econômicas, bélicas, certo? Disputa pelo poder, no qual os Estados Unidos se armava de um lado, a União Soviética se armava do outro. Então eles disputaram de diversas formas, né? Nos esportes, conquistas espaciais, né? Em 1957, a União Soviética enviou para o espaço o primeiro satélite artificial, certo? O Sputnik 1, e com isso o primeiro ser vivo, né? A cadela laica. Já os Estados Unidos, em 1969, após a União Soviética marcar seu nome na história, né? Ela enviou o primeiro homem à Lua, né? O astronauta Neil Armstrong, né? Que ao pisar na Lua, ele proferiu a seguinte frase, né? Este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Então essas disputas elas continuavam, né? Principalmente na corrida armamentista, certo? Onde os dois países começaram a produzir inúmeras bombas, né? Bomba atômica, de hidrogênio, de nêutrons, armas químicas, armas bacteriológicas, né? Para ser usada em um possível conflito. Então estavam se armando, certo? Seus aliados também se envolviam, e com isso eles gastavam bastante dinheiro. Consequentemente, o que ocasionou o fim da Guerra Fria, né? Foi justamente a falência da União Soviética. Como passaram 44 anos duelando, cada um se desenvolvendo mais do que o outro, o modelo capitalista, que ele tem uma livre circulação de matéria, né, que pode comprar, vender, exportar, importar, ele se sobressaiu ao modelo socialista. Então a União Soviética ela veio à falência, e com isso houve o fim dessa bipolaridade, né? O fim da Guerra Fria, onde o capitalismo ele saiu vitorioso e a União Soviética ela foi esfacelada, né? Ou seja, foi dividida, formando assim a Rússia e também a Comunidade dos Estados Independentes, que a gente vai estudar mais adiante. Então, para a aula de hoje, pessoal, foi isso aí. Qualquer dúvida, estamos aqui para maiores esclarecimentos. E fica aí esse desejo de voltar o mais rápido possível, né, às aulas presenciais. Nós temos que atender as medidas da Secretaria Municipal da Saúde, né? E vou tentar dar continuidade aos assuntos via online, né, virtual, e quando voltarmos, Deus quiser, estaremos o mais rápido possível com as aulas presenciais. Ok, pessoal?